E vamos dar continuidade agora na etapa 3. A etapa 3 é a etapa de revisão bibliográfica. Ótimo! Então, Renata, eu vou fazer um texto apresentando vários conteúdos com citações, apresentando toda a revisão bibliográfica sobre o tema? Não! Essa etapa eu falo que é uma etapa muito importante. É uma etapa onde você vai aprender a ler artigo científico, a fazer análise. Eu falo que é a etapa onde o aluno mais se desenvolve, mais aprende, mais fica íntimo da escrita científica. Como você vai fazer uma etapa 3? Você vai fazer a etapa 3 em forma de tabela, ou tabela ou ficha catalográfica, tanto faz. Você pode fazer com um quadro para cada artigo, ou você pode fazer uma tabelona, não tem problema. O que tem que ter nessa tabela? Para fazer a etapa 3, eu peço no mínimo a análise de 10 artigos científicos publicados nos últimos 10 anos. Pelo menos 10. O ideal seria com 20 artigos, mas eu não vou exigir isso porque também é uma pós-graduação. Então o aluno tem que construir uma tabela com no mínimo 10 artigos. O que tem que ter a tabela? Então cada linha vai ser os dados de um artigo científico. E o que vai ter na coluna? Então, na primeira coluna, vai ter o nome, né, o título do artigo. Na outra coluna, vai ter os autores do artigo. Na outra coluna, vai ter o ano. Depois, vai ter o objetivo do artigo. Depois, vai ter o método. Qual foi o método do artigo? Lembrando que, se for revisão bibliográfica, ótimo. Se for integrativa, tiver tamanho da amostra, favor colocar. Se for pesquisa, estudo de caso, colocar a apresentação daquele sujeito. Ou se for uma pesquisa de campo, colocar o tamanho da amostra, qual foi a forma de análise dos dados. Então tem que ter esses dados no campo de método, tá bom? Depois vai ter a coluna do resultado. Depois a coluna da conclusão. Terminamos por aí? Não. Então a gente vai colocar mais 2 colunas. Uma coluna é qual foi a limitação daquele artigo. Você que vai ler o artigo e falar, teve limitação porque não pesquisou homem. Teve limitação porque só pesquisou o turno diurno, não pesquisou o noturno. Não. Você vai ver se o próprio artigo, se ele menciona que teve limitação. É esse dado que eu quero. É o que está escrito no artigo. Tá? E a outra tabela é a sugestão de futuras pesquisas. Então, assim, aquele artigo, os autores colocaram alguma sugestão de futuras pesquisas? Se colocou, quais foram elas? Aí você escreve nesse campo da tabela. Geralmente, a limitação de pesquisa e a sugestão de novas pesquisas, elas aparecem ou no fim dos resultados, lá no fim do tópico resultados. Quando separa resultados e discussões, pode aparecer mais na parte de discussão, ou tem autores que colocam nas considerações finais. Entendeu? Então, limitação de pesquisa e sugestão de pesquisa geralmente aparece no tópico de resultados e discussões ou nas considerações finais. É todo artigo que tem limitação, que fala sobre, que tem o dado de limitação de pesquisa ou que sugere futuras pesquisas? Não. Mas existe uma tendência muito grande dos artigos publicados atualmente terem esses dois conteúdos. Entenderam? Então, a etapa 3, ela deve ser enviada em forma de tabela. Não vou aceitar texto corrido. Outra coisa muito importante. Eu não quero que o aluno vá lá no resumo e copie, vamos supor, o resultado, aquele baita daquele resultado com escrita, verificou-se que dessa forma. Não. Eu quero que vocês coloquem resumido. Então, assim, resultados. Coloca lá, traço, ponto, enfim.
vamos supor, sei lá, de perda auditiva. A exposição ao ruído acima de 80 decibéis causou perda auditiva. 2. Teve uma maior relevância em homens. 3. O maior ramo das fábricas é do setor metalúrgico. Vocês vão colocando em tópico, eu quero o resumo, eu quero o conteúdo. Eu não quero aquela escrita, todo o texto. Tabela é para isso, pra gente analisar, é algo direto. Tem que ter foco, entendeu? Então prestem bem atenção na hora que for preencher tabela. Eu não quero textão, eu quero o conteúdo de forma simples, objetiva e direta. Combinado? Então tá. Então vamos pro próximo vídeo, que é a etapa 4. Até mais!